Boa noite, pessoal. Vamos aqui orientar com relação à atividade 3 de contabilidade aplicada na administração. Muita gente está me perguntando sobre essa atividade, né? Especialmente por conta das fórmulas e das tabelas, né? Porque lá no arquivo que o professor ele disponibilizou na plataforma, tem várias tabelas mesmo. Então, vamos aqui, eu vou disponibilizar para vocês, né, expor quais são as tabelas que nós vamos utilizar nesta atividade. Então, bora lá. Tá aqui o enunciado. E, inclusive, até já coloquei aqui, né, para facilitar aqui o nosso estudo, tem várias tabelas, né? Só que nós só vamos utilizar algumas, tá certo? Então vamos começar aqui, sem enrolação, para o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, ou também conhecido como quociente de liquidez corrente, ele é determinado pela razão, ou seja, pela divisão do ativo circulante e o passivo circulante, tá certo? Nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês apenas as fórmulas, tá bom? No segundo momento, eu vou apresentar para que é que serve esses índices dentro do análise contábil, tá bom? Então, tá aqui a fórmula, tá certo? Essa fórmula, inclusive, ela está lá na página 136, lá do material que disponibilizou na plataforma, tá bom? E o ativo circulante, minha gente, ele é referente ao ano de 2023. Vocês podem observar, ó, deixa eu me direcionar para lá. Tá aqui, ó. Tá aqui a tabela 16, tá certo? Nós estamos nos referindo aqui à tabela do balanço patrimonial. Vocês podem observar que nós temos aqui 2023 e 2022. Nós vamos levar aqui em consideração 2023, tá certo? Como o enunciado da questão ele fala, 2023, tá certo? Então vai ser o ativo circulante, tá aqui, ó, 157 mil, na verdade aqui é milhões, tá certo? Mas para facilitar, a gente excluiu os zeros, tá bom? 157,079. Vem para cá para o ativo circulante. E o passivo circulante, também de 2023, está bem aqui, ó, 163.928, tá bom? Então são esses valores aqui que nós vamos colocar aqui nessa divisãozinha, tá bom? E a análise do índice de liquidez corrente é o seguinte, quer dizer que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa ela possui XXX, ou seja, você vai encontrar lá um valor e esse valor você vai colocar aqui, tá certo? É um valor em reais, tá certo? De bens e direitos no curto prazo, tá bom? Então é assim que é feito. Na segunda questão, você pode observar que tem muitas informações aqui, mas o cálculo também ele não é tão complicado. Esse excesso de informações que eu coloquei aqui é só para você se situar nessas fórmulas, tá bom? São só explicações, que nem precisa ir lá para a sua lista de exercício, tá bom? O que é importante é só você colocar a fórmula para mostrar que você entende do que é que você, como é que você encontrou o resultado e, claro, os cálculos, tá bom? A letra B é o índice de participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais. O nome é grande, tá certo? Ou também quociente, tá bom? Quando vem essa palavra índice, quociente, é a mesma coisa, tá bom? Ele se dá também pela divisão, né, do exigível total. O exigível total, eu até coloquei bem aqui, ó, para ser entendido, que ele pode ser entendido da seguinte forma. O exigível total, ele é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui embaixo, certo? Para facilitar o entendimento. Que inclusive também lá na apostila foi especificado, ó, passivo circulante e passivo exigível a longo prazo. Exigível a longo prazo é a mesma coisa de passivo não circulante,
tá bom? Só muda a nomenclatura. Está aqui dividido por ele mesmo, né, exigível total, mais o patrimônio líquido, que é o PL. Então, vamos lá na nossa tabela, né, nosso balanço patrimonial. Vamos procurar aqui o PL. PL, cadê o PL? Está bem aqui, ó. Vou até colocar aqui de amarelo. Está aqui, ó. PL 382.340, tá certo? Esse é o nosso PL. Então, soma aqui os dois. Aqui em cima, ó, pega o valor dele e divide pela soma desses dois, tá certo? Então, aqui embaixo eu especifiquei a página, né? Está lá na página 24, é o balanço patrimonial. E a análise ela é feita da seguinte maneira, né? Você vai encontrar um valor, esse valor ele vai ser em porcentagem, vamos supor 23%, né? Aí, um exemplo, 23% do montante de recursos totais originam-se de recursos de terceiros, certo? É só para indicar quantos por cento do recurso da empresa está nas mãos de terceiros, tá certo? Simples assim. Na letra C, que é a margem líquida, olha só, a margem líquida, ela é determinada só por essa divisãozinha bem aqui, tá certo? Do lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Muita gente me perguntou, professor, eu encontrei o lucro operacional, só que eu não encontrei as vendas líquidas. Como é que eu faço? Aí eu disponibilizei, né, a tabela, melhor, eu indiquei a tabela que a gente encontra esses valores, né? Por exemplo, aqui, ó, do lucro operacional, está lá na tabela 7, no item consolidado. Vamos para lá, para a nossa tabela. Deixa eu só voltar aqui, tabela 17. Vamos voltar aqui, tá aqui, tabela 17, tá aqui, ó. Tabela 17, consolidado, tá aqui, ó, demonstração do fluxo de caixa, ó, lucro líquido. Lucro líquido aqui, ele vai ser o mesmo lucro operacional, tá bom? Lucro operacional que tá bem aqui, ó, referente ao ano de 2023, que é 125.166. Aí vocês perguntam, professor, como é que eu vou adivinhar que seria esse valor? Se aqui tem várias informações. Bem, se você for observar, aqui são os trimestres, ó, quarto trimestre de 2023, terceiro trimestre de 2023, quarto trimestre de 2022, tá bom? Então, como nós estamos nos referindo ao ano de 2023, então fica claro que a informação é essa daqui, tá bom? Por isso que eu deixei aqui marcado. Vamos aqui a vendas líquidas. Já vendas líquidas, ela vai ser encontrada lá na tabela 18, na tabela de demonstração consolidada do resultado por segmento de negócio. É um nome grande, mas vá só pelo número da tabela, tá bom? Vamos lá na tabela 18. Cadê? Vendas líquidas. Opa! Tá aqui, ó. As vendas líquidas, elas correspondem, nesse caso, à receita de vendas, certo? As vendas líquidas, elas correspondem à receita de vendas. Tá aqui, ó. Tá bem aqui. É o consolidado disso aqui tudo, ó. É o consolidado disso aqui tudo, que é 511.994, tá bom? 511.994. Então, esse valor é que vem aqui para vendas líquidas, tá bom? Então, pega lá o valor do lucro e divide pelas vendas líquidas, tá bom? Se você tiver com dúvida com relação a esses valores, aí você retorna no que eu disse anteriormente, tá bom? Se você se perdeu aqui na informação. E aqui a análise vai dizer o seguinte, que a cada R$1 vendido, a empresa tem um lucro de XXX. É isso que a margem líquida ela indica, tá certo? Vamos aqui para a letra D. Giro. Peraí, só para tirar bem aqui esse WhatsApp. Opa, WhatsApp. Sai o WhatsApp. Pronto, só interferindo aqui na aula. Então, o giro do ativo total, ele também, ó, olha só a formulazinha do giro do ativo total. Ele vai ser as vendas líquidas, tá certo?
que nós já encontramos lá na tabela 18. Deixa eu voltar mais uma vez, tá certo? Ó. Melhor, tabela 17, né? Não, essa aqui mesmo, perdão. Tá aqui. Receita de vendas, tá certo? As vendas líquidas, elas correspondem à receita de vendas, tá certo? 518.994. Esse valor que vem para cá, tá bom? Para as vendas líquidas. O ativo total médio foi outra informação que gerou muita dúvida nas pessoas. As pessoas ficaram com dúvidas sobre o que é o ativo total médio. O ativo total médio ele vai ser o seguinte, minha gente. Ele vai ser a soma dos dois ativos dos anos de 2022 e 2023, né? Dividido por 2. Vamos lá na nossa... Aí volta lá. Pronto, balanço patrimonial. Então, esse valor aqui do ativo total médio, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma, tá aqui, ó, a soma total do ativo, tá aqui, ó, 1.050.888.970, isso de 2023. Falei um pouco rápido. 2023. E o de 2022 é esse aqui, ó, 976.709. Então, o ativo total médio é a média desses dois valores aqui, tá certo? Que inclusive está lá no finalzinho também. Eu coloquei, mas ele está aqui, ó, que é o mesmo valor, ó. O mesmo valor que está lá é esse aqui, ó. Você pode observar, ó, 1.976, é o mesmo valor nessas últimas tabelas aqui, ó, tabela 26 e tabela 27, só que está separado, tá bom? Pronto, então tiro a média, divide os dois, acabou, só é isso, tá certo? Tira a média aqui embaixo, aí pega aqui os valores de cima aqui das vendas líquidas e divide por o ativo total médio. Aí você vai encontrar um valor. Esse valor que você encontra é a quantidade de vezes que o ativo ele gira, né? Por isso que diz, ó, giro do ativo total, a quantidade de vezes que ele vai girar. O ativo médio, aqui na análise, vai ser o seguinte, né? O ativo médio da empresa, ele gira X vezes no período, né? Nesse determinado período aqui, que é de 2023, tá certo? O que é o giro do ativo? Né? É quando aquele ativo ele vai se renovando, né? Certos valores ali eles vão sendo renovados. E esses valores, quando são renovados, eles demoram um determinado tempo, tá certo? Então, por isso que se chama de giro do ativo, tá certo? E na letra E, que é o retorno sobre o investimento total, aqui também foi uma fórmula que gerou dúvida por conta dessa fórmula anterior. Por quê? Porque a gente precisa, nessa fórmula aqui do retorno sobre o investimento total, que é o chamado ROI, né? É o ROI. Ele pode ser feito de duas maneiras, né? Ele pode ser feito de duas maneiras. A gente pegando a margem líquida e multiplicando pelo giro do ativo total, né? Ou pegando o lucro e dividido pelo ativo, tá certo? Aí você fica assim, mas professor, mas onde é que eu acho esse lucro? Bem, no caso aqui, nós só vamos fazer da seguinte maneira. Esse lucro aqui, ele corresponde à margem líquida, tá certo? Para quem está com dúvida com relação ao que é o lucro, ele vai corresponder à margem líquida, que é esse valor bem aqui que nós encontramos na letra C, tá bom? Tá aqui a margem líquida que nós encontramos. E o giro total do ativo, que aqui vai ser o ativo da nossa divisão, ele vai ser esse daqui, esse resultado aqui que nós encontramos na letra D, tá bom? Só isso, só essa divisão. E a análise, ela vai se dar da seguinte forma: para cada R$1 investido na empresa, há um ganho de X reais, ou ainda, a taxa de retorno sobre o investimento é de X%, tá certo? Então você coloca dessa maneira. Viu? Então veja se você consegue
fazer essas atividades. Aí na dúvida vocês me chamem no privado, tá bom?